Diante de tantos movimentos simultâneos feitos pela administração Trump, seja na intervenção na Venezuela, ou falar sobre Groenlândia, ou Canadá se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, enfim, toda aquela questão de tarifas, guerras possíveis, a OTAN, entre aspas, dá a impressão de que ele é simplesmente um completo maluco que está fazendo as coisas de forma aleatória. Mas e se eu te disser que, na verdade, tudo isso já foi avisado com antecedência, na verdade, faz parte da comunicação explícita desse material que foi publicado em novembro de 2025, chamado National Security Strategy. Então, no capítulo de hoje, eu quero entrar em algum dos pontos, porque justamente ele traz aí várias das pistas que mostram como que a partir de um movimento onde um mundo cada vez mais desglobalizado, com menos cooperação, ele acaba dando ali vários indicativos de setores, investimentos, como a macroeconomia começa a funcionar, porque ela está totalmente ligado à geopolítica. Então, vamos entrar nos detalhes. Esse documento ele foi publicado, né, há pouco tempo, se você parar para pensar, e ele é público, totalmente público, mostrando aqui exatamente uma carta extremamente direta, numa linguagem simples, né, que você mesmo pode colocar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer o download. É um PDF de praticamente 33 páginas, mostrando aqui todos os objetivos, com uma carta falando do o que significa o America First e tudo ali, né, com a assinatura dele, mas do Trump. E a parte interessante é a seguinte: eles deixaram claras as estratégias, as intenções para responder a pergunta: o que os Estados Unidos querem? Né? Ele literalmente fala isso daqui. O que nós queremos? Qual que é o grande objetivo no longo prazo? O que nós queremos do mundo? O que nós queremos de cada um dos parceiros? Por que o foco é no Ocidente, certo? Como que eu vou lidar com o Oriente Médio e também o Oriente, principalmente ali a China? E o interessante é que a gente literalmente tem todas essas respostas. E a partir daqui, se você dá uma olhada, então assim, eu vou obviamente, né, resumir aqui para o objetivo desse vídeo ser o mais curto possível. Você vê a clara defesa das tarifas como ferramenta. Então, literalmente aqui se fala que o uso estratégico das tarifas acabou permitindo que pudesse começar um movimento de volta da indústria, que está chamando várias outras empresas para os Estados Unidos e que vai mudando o eixo. Agora, lembrando, aqui esse vídeo é para ser um mensageiro. Isso não significa que eu concorde, que eu discorde, isso pouco importa. O objetivo é você tomar a sua própria, né, ter as suas próprias conclusões a partir disso, mas principalmente quais são os setores baseado nisso que pode ser que crie uma oportunidade, né? Claro que aqui o objetivo não é dizer exatamente que os setores que vão subir, mas quando você tem um sistema do eurodólar, né, onde os Estados Unidos têm uma das maiores vantagens, que é o gasto fiscal dentro dos Estados Unidos, e que pode começar a projetar para fora, você começa a ver muito mais para onde esse direcionamento de capital começa a ir, e de repente você vê subida dos minerais, né, das terras raras e principalmente dos metais preciosos, o que acabou de acontecer ali com a prata, vem acontecendo com o ouro, faz o cobre ir para as alturas, etc. Então tudo isso dá uma grande ideia. Então primeiro ele fala das tarifas, depois ele fala, obviamente, daquilo que ele sempre repete, que é o famoso reshoring. Eu não sei nem se dá para... ótimo, perfeito, dá para procurar aqui, porque às vezes o PDF não ele não deixa você dar aqui o Ctrl F, digamos assim, né? E aqui você vê, ó, ele fala sobre a parte energética, ele fala da importância de toda a defesa da base industrial, né, para revitalizar essa base industrial, para garantir a sobrevivência do império, né? Eu não uso essa palavra em si, mas ele fala literalmente o quanto que os empregos nos Estados Unidos eles foram levados para a China, etc., que agora você quer recompor isso, e que não adianta você ter uma globalização que deixa a economia americana completamente baseada simplesmente no lado financeiro e também na indústria da saúde, por exemplo, né, que são as únicas que realmente ficaram, né, o advogado, seguros, etc., entre outros. E aí ele fala também, além desse reshoring, que é trazer de volta aos Estados Unidos os empregos da indústria, é você
dar prioridade ao trabalhador americano. Ele fala bastante disso, né? Você vê aqui em vários... Eu vou até pegar uma das... Aqui eu peguei um resumo, mas ele mostra em vários locais aqui, ó, o que nós queremos, né? Então, ó, primeiro, queremos garantir a sobrevivência, a segurança dos Estados Unidos como uma república soberana, independente, onde os governos conseguem ter aqui os direitos naturais dados por Deus aos seus cidadãos e priorizar o seu bem-estar e os seus interesses. Então, é importante você olhar que na própria linguagem, você vê que é bem condizente, né? Você veria o Trump fazendo justamente esse anúncio. Então é importante você ler esse tipo de documento para você se colocar no lugar dele e aí pensar a seguinte coisa: olha, baseado nesse meu objetivo, quais são os próximos movimentos desse famoso xadrez 3D, né, que muitos dizem que é todo um xadrez geopolítico sendo jogado, só que aqui você poderia argumentar o contrário. Aqui é um xadrez literalmente unidimensional, porque você sabe exatamente qual que é a intenção por trás disso, e ele já vinha dizendo antes o que ele queria fazer. Então isso acaba facilitando bastante o trabalho de quem quer perceber, né, mas sem as lentes da mídia tradicional. Então às vezes você indo diretamente à fonte, ele vai trazer várias dessas dicas, né? Mas antes de mais nada, se você está gostando, né, desse tipo de conteúdo, que aqui nessa semana a gente está falando muito mais de geopolítica, mas o objetivo aqui é falar sobre a macroeconomia, como que a geopolítica influencia a macroeconomia, mas principalmente a liquidez do mundo e como que esse dinheiro é circulado ao redor do mundo, o sistema eurodólar dentro dos Estados Unidos, mas principalmente como que você pode se posicionar da forma correta com seus investimentos. E aqui você pode seguir o nosso Substack com vídeos gratuitos como esse que você está assistindo aqui. Também estamos no YouTube de segundas a sextas-feiras, mas membros do Substack têm aqui acesso à Universidade Omnimacro, onde você pode ver nos detalhes como que funciona toda a mecânica monetária do mundo e também ter uma referência para os seus próprios investimentos, onde nós publicamos o nosso próprio portfólio. A gente já começou o ano com tudo, né? Os mercados não param ali de subir e eu vou publicar em breve aqui a atualização disso. Mas eu quero te convidar para a nossa Masterclass, que vai ser essa semana, depois de amanhã, na verdade, amanhã, quando você for ver esse vídeo, no dia 8 de janeiro, a quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Nós vamos falar sobre os 4 grandes paradigmas que estão fazendo com que a economia americana mude radicalmente de um formato que a gente esperava para um outro formato que tá mudando ali no meio do caminho e como que isso afeta todos os seus investimentos, criando ali uma série de problemas para a economia americana, a economia real, mas o mercado financeiro funciona completamente diferente. Então temos uma bifurcação e como se aproveitar disso. É exatamente o que nós vamos conversar na quinta-feira. Vai ser ao vivo, você pode fazer perguntas, é uma coisa mais intimista, né? A gente fica numa sala ali com algumas pessoas e, obviamente, você seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever no link aqui abaixo e, novamente, é totalmente gratuito também, ok? Perfeito. Então, continuando aqui, só para você ter uma ideia das coisas que mais me chamaram a atenção, ele fala também da dominância energética e a rejeição completa da agenda verde. Então você tinha toda aquela coisa do net zero, né? Você não quer ter emissões, você percebe inclusive a movimentação na indústria automobilística, onde os carros tinham aquelas funções de você... Sabe aquela função que pessoalmente eu não gosto muito? Que ela faz o motor parar, né? Quando você tá parado e aí você acelerando ele volta a ligar o carro novamente. E aí você tem que desligar ali manualmente, mas tudo isso são regulamentações, e isso está caindo por terra nos Estados Unidos, entre várias outras coisas, o formato dos automóveis, várias legislações específicas, e tudo isso está sendo mudado a partir de agora e está literalmente descrito nesse documento que é uma rejeição explícita dessas ideologias específicas. Assim eles chamam, né? Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra. E aí, o grande foco aqui também na parte energética é a expansão da indústria, né, do petróleo e nuclear. Então, foco massivo em petróleo, gás, carvão, energia nuclear, para poder garantir energia barata e abundante para essa reindustrialização e para a inteligência artificial, justamente sabendo que
o governo está justamente atrás nesse quesito, né? E aqui ele fala, né, quais são as formas de obter o que nós queremos, né? Claro que você provavelmente vai pensar no exército como a primeira solução de tudo, mas ele fala aqui sistema político, economia, voltar a ser uma economia inovadora, né? Voltar a ter um sistema financeiro, mercado de capitais, incluindo, olha isso aqui, incluindo o Global Reserve Currency Status. Então, o dólar é foco específico da estratégia dos Estados Unidos. Então, mesmo que nós tenhamos toda uma narrativa de desdolarização, os países querem sair, a BRICS, UNIT, não sei o que, Bitcoin, vai ser alguma outra coisa, aqui você vê como os Estados Unidos estão batalhando nessa parte, contrabalanceando. Então é essa que é a grande guerra monetária que nós teremos ao longo do tempo. Então esforços estão acontecendo, mas aqui é um claro esforço, então apostar contra o dólar nesse exato momento vai ser apostar contra os Estados Unidos, e aí cada um vai fazer o que acredita, né? Mas o que importa é o final, o que os números vão dizendo ao longo do tempo, e hoje, para quem estuda, né, nesse canal, sabe a dificuldade que é de você se livrar do sistema euro-dólar, principalmente pelo fato de que é o mais líquido do mundo e é principalmente alavancado. Então você tem uma dor imensa e essa dor os Estados Unidos não têm. Então eles se colocam, querendo ou não, gostemos ou não, nessa situação. E aí você fala de cultura, de competência, etc. Isso aqui me lembrou parte dos documentos que também são publicados pela China no Fourth Plenum, que é aquela reunião chinesa onde você tem ali as decisões que são tomadas para os próximos 5 anos. E você tem muito dessa questão. A gente pode até fazer, às vezes, um capítulo só para contrastar o modelo, para a gente entender como os Estados Unidos estão pensando em se reconfigurar nesse novo mundo, né, nessa nova ordem mundial, e como que a China pretende fazer exatamente a mesma coisa. E eles têm muito mais coisa em comum do que a gente imagina, né? Inclusive é um dos grandes temas que eu falo nesse podcast, que os Estados Unidos estão ficando muito mais parecidos com a China, virando ali uma economia meio que um capitalismo governamental, que é exatamente o modelo chinês. Mas, claro, com as suas devidas proporções, devidas culturas, etc., devidas estruturas políticas, mas você percebe claramente que não tem como o livre mercado, né, tanto dito ali pelos Estados Unidos, competir com o que acontece hoje na China, criando essa nova dualidade. Então isso vai ser literalmente o tema da próxima década, com certeza, e observar esses movimentos aqui permite que você tenha várias ideias para você mesmo pensar. Então é um dos objetivos, né, desse canal, é sempre te dar uma ferramenta para que você possa pensar e veja como que isso pode te ajudar nas suas estratégias. Então você vê aqui os princípios realista, sem ser idealista, etc. Ele fala sobre os sentimentos, sobre os interesses nacionais, o foco, a paz por meio da força, a equivalência de forças para tentar trazer a paz. Então é um documento bem interessante que eu recomendo fortemente que você leia, porque isso aqui pode valer ouro, principalmente nos próximos anos, quando você der uma olhada no que pode acontecer no seu próprio portfólio.